Sabe, irmãos, Deus ele sempre anunciou de antemão, desde o princípio, o nosso Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele não precisaria falar nada, e às vezes ele não fala mesmo, né? Como a gente quer, como no GPS, vira ali, mas ele sempre tem uma direção. E ele sempre falou, e isso mostra o caráter do nosso Deus. Desde o princípio ele sempre falou, e ele continua a falar. Só que o peso da palavra de Deus, aliás, a palavra de Deus, ela tem um peso tão grande que às vezes o Senhor dá alguma coisa para você, dá alguma coisa para mim, referente àquilo que é uma promessa que Ele tem a realizar, e eu estou falando isso de forma pessoal. Eu falei no começo que eu não quero teologar, eu não quero. Eu quero trazer para a realidade conforme o Espírito falou ao meu coração. O Senhor, Ele libera uma palavra sobre você, sobre a tua vida. Você lê um contexto e a palavra que tem o poder de se renovar, ela chega para a tua existência de uma forma tão pessoal, mas essa palavra, ela é uma palavra que desde o princípio, ela tem um peso tão sobrenatural, e às vezes esse peso, ele é tão poderoso que você fica doente, na alma, não, no físico mesmo, porque o peso da palavra de Deus é tão pesado, sendo redundante, que isso às vezes passa pela tua alma e a tua alma fica triste. Quer ver você liberar? Não sei se tem gente ainda que libera uma palavra de profecia, e isso aconteceu comigo esses tempos, e o peso daquela palavra foi tão forte sobre a minha vida, e aí eu falei: Senhor, isso é possível? E Ele falou: porque uma vez eu encontrei um homem superior a você, Fernanda, e eu falei com esse homem acerca de coisas grandiosas, e esse homem caiu de cama, a palavra vai dizer, porque o peso da palavra é tão pesado, sendo redundante, que te abala no físico e no emocional, porque nós estamos falando da palavra que manifesta a existência. Aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. E eu sei que se tem alguém aqui que profetiza, você profetiza e daqui a pouco você está sem rumo, está acontecendo coisas que você, meu Deus, eu falei aquilo que o Senhor pediu para eu falar, e logo eu estou sentindo a minha alma, e quando não, a tua carne começa a ser entregue a alguma coisa que você não sabe. Por quê? Porque é o peso da glória de Deus, o peso da palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é o médico dando um diagnóstico, é aquele que tem o poder da vida, é aquele que a palavra disse: eu fiz um plano e ninguém vai frustrar o meu plano. Mas eu quero que você entenda que quando você recebe uma palavra de Deus, aquele que diz em sua palavra, que nós vemos aqui: eu fiz um plano e ninguém vai frustrar o meu plano, e no tempo certo eu cumpro o meu plano. Mas isso tem um peso para mim e para a tua vida, isso tem um peso para a nossa existência, que muitas vezes é estar desacreditado, muitas vezes é receber uma palavra e no outro dia seguinte, no day after, que agora eu estou aprendendo inglês, eu odeio fazer inglês, começa tudo a ir para o buraco, começa tudo tá errado. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Se não viveu, é uma palavra profética. O Senhor está te comunicando antes que aconteça, para que quando acontecer você creia, porque nós estamos num ambiente profético. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra diz para a gente se renovar a nossa mente. Hoje, amanhã, a gente vai renovando e não vai caber mais no estado original. Só que nós estamos tão amoldados. Aquilo que eu vejo, se acontecer, aí sim. Só que o Senhor, Ele faz um plano, Ele te avisa antes, e você vai ter que ir em direção, muitas vezes não vendo acontecer
cima dessa palavra, tem um livro que eu já comecei a ler há um tempo e eu parei porque tanta facilidade, eu leio o que eu quero. Eu tenho Bíblia online, eu tenho livros online, tenho livro na minha casa, eu leio o que eu quero. Eu começo, eu paro, um relaxo que está me incomodando. E hoje eu fui despertada de novo para um livro que o livro fala assim, é uma história real, tá, irmãos? De um missionário norueguês que Deus deu uma palavra para ele e falou: você vai ter que fazer a obra num lugar, numa tribo, tipo indígena, não pode falar índio. E ele recebeu a palavra de Deus. E quando ele chega nesse lugar, olha só que interessante, não era crente, não estava esperando nada. O homem da tribo, que eu não sei como chama, porque não é índio, não é cacique, não é pajé, não sei, mas o homem daquela tribo, canibal, quando esse homem chega lá, ele fala: nós temos em nossa comunidade a profecia, entre aspas, não sei qual é a palavra que ele usou, de que um homem branco ia chegar aqui e ia ser bom para a gente. O que isso quer dizer para a tua e para a minha realidade é que Deus ainda cumpre o plano dele. Ah não, Deus não está nem aí com tribos canibais, os homens se comiam, era morte para cá, morte para lá, mas aprove o Senhor ter um plano para aquela tribo lá da Guiné, eu não faço nem ideia onde seja. E colocou um homem no coração de um homem, para que o plano dele se cumprisse. E isso falou comigo, porque nós estamos muito, eu quero ver, eu preciso ver para acreditar. E o Senhor está dizendo para você que não está, ou está tentando não se amoldar às coisas desse mundo, e você não faz mais que a sua obrigação. É que ele tem um plano, é que quando ele fala, ele cumpre. É que tem uma tribo lá longe, é só uma história. Traz para a tua realidade quando ele disse que ia fazer alguma coisa, e ele já fez. E quando ele disse, ele é poderoso para cumprir. Ele fez um plano e ele cumpriu. Como você sabe disso? Tem uma história que eu acabei de contar, é um livro, um missionário que relatou isso. A Bíblia está dizendo desde o princípio. E para finalizar, Jesus usou uma expressão para os discípulos e disse assim: eu estou contando hoje para vocês, para você crer quando acontecer. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. E aprove o Senhor liberar sobre nós uma palavra. Ele é um Deus que fez promessa e Ele vai cumprir. Ele é um Deus que fez e Ele cumpre a palavra dEle. Ele tem um plano sobre a minha e a tua vida. Ele vai cumprir. E no tempo certo você vai testemunhar e vai falar: porque eu tenho crédito nessa palavra. Eu estou testemunhando. Mas isso sempre tem um porém, né? Isso é para quem aceita não se amoldar. Isso é para quem aceita o tempo de Deus. Isso é para quem aceita o peso da palavra de Deus. E o peso é glória amanhã, ou você chorando amanhã, mas acreditando que desde o princípio Deus fez planos e Ele cumpriu, e não há quem possa invalidar os planos de Deus sobre a tua vida. Se amanhã vier um dia mau, se amanhã vier um dia mau onde você for entrar em dúvida, porque você sabe quem falou com você, você precisa tomar posse, porque quando Ele realizar, você vai falar: Ele me avisou antes. Ele me avisou, Ele falou assim: espera mais um pouco. Ele te avisou antes que Ele vai cumprir. E se amanhã a palavra que você está declarando hoje for tudo ao contrário, Ele fez um plano e Ele já me comunicou, pois quem validará o plano de Deus? Essa é a palavra para tua vida. A história de Israel é uma história para dizer que o Senhor fez um plano e o remanescente fiel viveu. Jesus disse para os discípulos: eu estou te contando hoje, eu estou te contando que Ele vai lá, eu estou te contando que Ele vai fazer hoje, quando está tudo fechado, para que amanhã você fala: eu acreditei naquilo
Senhor vai ser glorificado. E o nome do Senhor vai ser louvado. E você vai ser uma dessas almas que vão dizer: eu acreditei, pastora, deu tudo errado. Eu profetizei e deu tudo errado. Mas eu tive um cântico, pois quem invalidará o plano do Senhor? No passado Ele cumpriu, no presente que já é passado Ele